Deus. Vamos ao texto bíblico, Atos capítulo 20, versículo 24. Então, como eu falei, dou as boas-vindas aos nossos convidados, que Deus abençoe a todos e a cada um, em nome de Jesus. Vocês são todos muito bem-vindos. As portas desta igreja e dos nossos corações sempre estarão mais do que abertos, escancarados para recebê-los aqui. Atos 20, 24, versão revista e atualizada. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos, muito mais do que por aquilo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Obrigado, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus infinito. Nossa limitadíssima capacidade humana não é capaz, ó Deus, de abarcar a grandiosidade, a majestade que Tens. E apesar de tudo isso, ó Deus, Tu olhas para nós com tanta ternura, com tanto amor. Obrigado, ó Deus, porque somos alvo direto do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque não estamos entregues à própria sorte aqui neste mundo, mas porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que é muito mais do que um Senhor, um Deus que é muito mais do que um amigo, um Deus que é o nosso Pai, um Deus que escolheu nos amar. Pai, o Teu amor nos constrange. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que nos ajude, Pai, a experimentar e a discernirmos as dimensões do Teu amor. Ó Deus, obrigado porque o Teu amor nos alcançou. E o Teu amor trouxe cura para o nosso coração, trouxe cura para a nossa alma. O Senhor curou, ó Deus, mais do que o encardido do pecado que, ó Deus, havia em nossa alma, que nos maculou. O Senhor, ó Deus, trouxe vida para nós. Obrigado porque o Senhor nos tirou do cativeiro, do calabouço, da sepultura espiritual. O Senhor nos trouxe para a Tua presença, para a Tua luz. Obrigado, ó Deus, porque o Teu amor nos abraçou. Quando nós estávamos no chiqueiro, na força do pecado, o Senhor foi ao nosso encontro. O Senhor decidiu nos amar. O Teu amor nos curou, meu Deus. O Teu amor nos salvou. E nós sabemos, ó Deus, que há tanta gente, na mesmíssima forma como estávamos, tanta gente carente do Teu amor, sem esperança, sem paz. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los também. Para isso, ó Deus, nós estamos aqui nos colocando ao Teu dispor. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Tudo que nós temos e somos, nós colocamos, ó Deus, aos Teus pés, diante do Senhor, diante do Teu altar, para que o Teu nome seja sempre glorificado por meio de nós. Muito obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, Atos, foi escrito por Lucas, o médico amado, mas ele se refere ao apóstolo Paulo. Este é um dos meus textos, um dos versículos prediletos de toda a Bíblia Sagrada. Foi o texto que eu pedi para colocar no boletim da minha ordenação ao ministério pastoral, nas consagrações ao ministério pastoral. Quase todos você vai ver, quem conseguir recuperar, ter acesso aos boletins de posse, na Igreja Equatorial como pastor de juventude, Segunda Igreja Batista em Ananindeua, PIB de Braslândia, no Distrito Federal, aqui na PIB de Balsas, este versículo ele marca meu coração, porque eu sou um apaixonado pela Escritura e dos homens e mulheres de Deus. Talvez Paulo seja aquele que tenha um lugar assim muito especial no meu coração, toda a sua trajetória, todo o seu amor por Jesus, a reviravolta que o Senhor fez na sua vida, um homem que de algoz, de perseguidor dos homens e mulheres de Deus, se transformou em um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos, aquele que tinha prazer em perseguir, aquele que tinha prazer em açoitar, aquele que tinha prazer em afugentar, em machucar, maltratar os homens de Deus, depois se tornou um protetor deles, se tornou um grande proclamador das boas novas. E ler estas palavras aqui, porque Lucas está descrevendo palavras ditas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava em Mileto e ele mandou chamar os presbíteros que estavam em Éfeso, para que pudesse então se despedir deles, e no meio daquela conversa ele fala essa frase aqui, que é uma frase muito marcante, muito simbólica. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem muito sofisticado, um homem à frente do seu tempo. Imagine, aquela época, ele já era um homem de uma ancestralidade muito nobre, então a sua família vinha de uma linhagem, um sobrenome muito forte, muito nobre. Aquela época, ele já era um homem poliglota, ele falava vários idiomas, era um homem de conhecimento enciclopédico, de tudo um pouco ele sabia, de tudo um pouco ele sabia. Por exemplo, houve uma ocasião, acho que está descrito em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos, diga-se de passagem, não por serem trambiqueiros ou criminosos, mas por pregar o evangelho. Deus fez aquele milagre de um terremoto, portas dos cárceres se abrem, enfim. Aí quando no outro dia, chega uma guarnição, chega uma equipe ali judicial e diz assim: olha, o senhor está liberado, pode ir embora. Por quê? Porque eles descobriram que Paulo tinha cidadania romana, e aquilo ia deixá-los em apuros. Então eles chegaram e mandaram lá alguns oficiais na pontinha do pé dizer assim: olha, o senhor está liberado, o senhor pode ir embora. Só que Paulo, como eu falei, tinha conhecimento enciclopédico. Ele disse assim: negativo. Ele conhecia devido ao processo legal. Ele disse: olha, sem cumprir o processo legal, vocês me aprisionaram. Que os romanos venham nos liberar. O pessoal ficou com medo. O texto bíblico diz que literalmente ficaram com medo. De tudo um pouco ele entendia. Era um homem viajado. Era um homem que conhecia muitas culturas. Ele estudou, por exemplo, ao que seria equivalente hoje, a Universidade de Harvard. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Então ele tinha um profundo conhecimento. Não era um qualquer, não era um Zé Ninguém, era um homem de destaque. Provavelmente fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma das cúpulas sociais mais destacadas do seu tempo. E eu estou falando toda essa credencial aqui, a biografia, as credenciais do apóstolo Paulo. Estou mostrando para vocês a coleção de diplomas, condecorações e troféus que ele tinha, para dizer que ele mesmo, que outrora se vangloriava de tudo isso, tinha o maior prazer de ostentar, de destacar. Chegou um dado momento que ele disse assim: aquilo tudo que outrora eu considerava como algo primoroso, eu passei a considerar refúgio. Eu passei a considerar como se fosse esterco. Eu passei a considerar como nada. Por quê? Porque eu conheci algo que é de uma sublimidade incomparavelmente maior. Eu conhecia Jesus Cristo. Então ele, que com certeza tinha aquela boçalidade, por causa de tudo que já havia angariado, os degraus que tinha subido, os postos que havia alcançado, ele disse assim: eu descobri que tudo isso faz parte do que nós chamamos de vanglória. O que é a vanglória? É a glória vã, é a glória inútil, descartável. Antes de vir para cá, você já viu aquela história de dizer assim: eu tenho uma semana para salvar o semestre? Eu morei 6 anos no Distrito Federal. Quando íamos sair de lá, eu disse assim: meu Deus, eu não aproveitei quase Brasília. Podia ter aproveitado mais, aquele pedaço de chão tão bonito, Goiás é muito bonito, tem um acesso muito fácil ali para Minas Gerais. E aí, na reta final, eu disse assim: eu tenho um mês, que foi o mês de junho do ano passado. Nós temos um mês, Milka, para salvar 6 anos que moramos em Brasília. Aí um dos lugares que nós visitamos foi o Memorial JK, lá no Distrito Federal, onde tem, inclusive, como se fosse o mausoléu do Juscelino Kubitschek. E aí nós entramos, a história viva, é algo assim que eu recomendo, vale a pena. Então você entra naquilo que era, por exemplo, a biblioteca dele, foi conservada, a família doou, objetos de uso pessoal. Aí você tem a impressão que você entrou na máquina do tempo, e você começa a viajar. Aí você acessa a sala, escrivaninha, o escritório, os livros, meu Deus do céu. Você sabia que ele também foi médico? Então, livros de anatomia, e você começa a viajar. Meu Deus, eu estou acessando a biblioteca de alguém que teve uma marca tão profunda na história do Brasil. Alguém que teve a ousadia de propor e conseguir transferir a capital do Brasil, construir no meio daquele cerrado, construiu a nova capital. Então, assim, imagina como é que ficou o coração. Aí fomos andando um pouco mais, aí passamos numa ala que tinha documentos históricos, roupas históricas, roupa de posse dele, da sua esposa, Dona Sara Kubitschek, e aquilo tudo marcante. Aí o derradeiro momento daquela visita foi ver onde estavam os restos mortais dele, lá no Memorial JK, fica assim no subsolo. Eu disse assim: meu Deus, não adiantou nada, tanta pompa, tanto glamour,
E hoje está aí. A novíssima geração talvez tenha até dificuldades, você falar assim, quem foi Juscelino Kubitschek? Porque passa. E olharmos para tudo isso nos faz pensar sobre a qualidade da vida que nós estamos levando sobre a terra. Se nós realmente entendemos a proposta da nossa existência. Uma das passagens bíblicas que também me marca muito é a do apóstolo Pedro. Ele diz assim, que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Mas alguns vivem como se tivéssemos aqui vida perene, mais do que isso, vida eterna sobre a terra. E não vai ser. Cada dia a mais é um dia a menos. A vida está passando. A Bíblia diz que o tempo passa, a vida passa depressa e nós voamos. O filósofo popular disse que cada fio de cabelo branco que surge em nosso corpo, nossa cabeça especialmente, é a morte nos chamando para um duelo. Aí tem gente que já está mesmo assim, né? Mas, irmãos, está passando. É importantíssimo nós entendermos isso. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, a vida não vai ter valor. E nós não teremos valor diante da vida. Paulo entendeu isso há tempo. Então, Paulo se converteu já como um homem adulto, muito provavelmente. Então, imagine, ele não teve o privilégio que eu e muitos de vocês tivemos de aceitar Jesus Cristo ainda jovens, dedicarmos ao Senhor os melhores anos do nosso vigor, da nossa juventude, mas ainda assim ele pôde servir ao Senhor. Ele tinha lenha para queimar, então ele se dedicou a servir ao Senhor. Ele dedicou a sua juventude, tudo aquilo que ele havia juntado de pensamento, de força, de vigor, ele agora coloca à disposição do Senhor. Ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nós temos uma missão. Nós não estamos nesta terra a passeio. Nós temos uma missão. A Bíblia nos diz em Romanos que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e daremos contas ao Senhor por tudo o que fizemos por meio do corpo. Nós somos, na boa doutrina e teologia batista, mordomos do Senhor. Tudo que Deus nos deu, toda a capacidade, toda a intelectualidade, toda a capacidade de adquirir coisas, bens, recursos, nos foi dado por Deus, para que nós agíssemos como mordomos, aqueles que cuidam, aqueles que têm uma tutela, um cuidado sobre algo, mas o Senhor vai nos pedir contas. Imagine, irmãos, imaginem a aflição que vai ser para tanta gente chegar diante do Senhor com mãos vazias. Quantas igrejas apresentaram? Eu mesmo já fui artista teatral, lá em Alto Parnaíba eu apresentei uma vez a peça Mãos Vazias. O pessoal ficava assim, horrorizado, meu Deus do céu. Será que era pelo talento dos artistas? Não sei. A pessoa ficava assim, marcante, porque ela encenava o juízo final. E a tônica da peça era exatamente essa, mãos vazias. Você chegar na reta final da existência, para estar diante do tribunal de Cristo, prestar contas ao Senhor e chegar de mãos vazias. Senhor, eu não fiz nada com tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu fui um verdadeiro inútil em relação à causa do reino e do Evangelho, em relação a contribuir para a expansão do reino de Deus nessa terra. Nós fazemos parte de uma denominação que eu a amo, que é a denominação batista. Tem suas limitações, tem as suas falhas, tem imperfeições, mas o quanto eu louvo a Deus, irmãos, por ser um batista. Nós temos uma história muito bonita. No mundo, são mais de 400 anos. No Brasil, mais de 150. Nós estamos na vanguarda de muitas conquistas, inclusive nacionais. O Brasil ainda fazia uma transição de Brasil-Império, e nós já estávamos há cerca de 150 anos ensinando para o Brasil o que é democracia. Nossa Constituição de 88 é uma garotinha, novíssima, 30 e poucos anos. Mas antes disso, as igrejas batistas já existiam e faziam, por exemplo, Assembleia Administrativa Democrática. Nós ensinamos para o Brasil o que é democracia. Na época que a educação era só para filho de rico, nós fizemos tantas escolas pelo Brasil afora. Por exemplo, Instituto Batista de Carolina, por exemplo, Instituto Batista Correntino, Escola Batista Daniel de Latouche, Escola Batista Shepherd de Rio de Janeiro, São Luís e tantas outras. Já tivemos hospitais, quantas contribuições, falando apenas de Brasil. Eu lembro que cheguei em 2018 em Brasília e era ano eleitoral, eleições para presidente, governador e etc. E um filho de Corrente, Piauí,
Ibanez Rocha, que é governador até os dias atuais, ele lançou candidatura pela primeira vez. Primeira pesquisa, 1% de intenção de voto. Se tivesse mais uma semana de campanha, ele levaria no primeiro turno. Foi para o segundo turno ganhou de lavada aquela eleição. Quebrou uma tradição que tem no Distrito Federal, que é igual a uma que tem em Brasília, em Alto Parnaíba. Não reelege ninguém. Alto Parnaíba não reelege ninguém. Brasília também não. Ele quebrou essa tradição. Aí eu me lembro que, assistindo uma das entrevistas dele, na corrida lá dos candidatos ao governo, ele falou assim, e aquilo me chamou a atenção, porque eu não tinha ideia daquilo. Aí, do nada, ele disse assim, boa parte do que eu sou eu devo à Igreja Batista. Um advogado multimilionário lá do Distrito Federal, Ibanez Rocha, atual governador. Boa parte do que eu sou eu devo à Igreja Batista. Porque quando eu morava lá no interior do Piauí, lá em Corrente, que educação, até para filho de rico era difícil, a Igreja Batista plantou o Instituto Batista Correntino. Naquele tempo de trevas, no que diz respeito à formação educacional, até aula de inglês, eles tinham no meio do sertãozão piauiense. Vanguarda. Gente que saiu do primeiro mundo e veio embrenhar no meio do sertãozão aqui, para poder lançar sementes do Evangelho. Eu sou fruto, por exemplo, da Igreja Batista de Corrente. O pessoal saía de Corrente, Piauí, os norte-americanos, pegavam o aviãozinho teco-teco, iam para Alto Parnaíba, desbravando. Na mensagem do mês de março, eu falei para vocês que tem registro histórico, que o primeiro aeroporto que teve em São Raimundo das Mangabeiras foi aberto pela Igreja Batista, porque eles precisavam de um espaço para o avião com os norte-americanos poder pousar. Aí deu a maior contenda na época, porque teve um dado momento que o pessoal ia pousar na BR, que deu uma confusão. Aí, de repente, foram lá e abriram o que seria o primeiro aeroporto da história de São Raimundo das Mangabeiras. Por quê? Para poder pregar o Evangelho. Quando você estende para a dimensão mundial, quantas, meu Deus, quantas contribuições? Nações como os Estados Unidos, primeiro mundo, das maiores potências, se não a maior do mundo, a maioria da população evangélica. Destes, a maioria batistas. Grandes contribuições para pensamentos, reflexão como liberdade. Então, desde os separatistas ingleses, 400 anos, a gente já trabalha firme esses conceitos e esses valores. Se vivemos no Ocidente, nossos sonhos de liberdade, democracias, agradeçam em muito aos batistas. Pensamentos sofisticados como o de Voltaire, que dizia assim, eu posso não concordar com uma linha do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Fruto dessa influência de homens que olham para a Escritura. E veem, por exemplo, que os conceitos mais modernos também, avançados de dignidade humana, estão na Escritura Sagrada. Porque desde a abertura no Gênesis, a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós carregamos essa fagulha do divino em nós. Deus não criou a tartaruga, não criou o beija-flor, a lua, a estrela, nada, sequer os anjos. Mas Ele nos criou, seres humanos, independentemente de quem somos, de onde moramos, da ancestralidade que tenhamos, todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí reside o nosso valor, aí reside a nossa dignidade. E isso influenciou, por exemplo, a construção de organizações como Cruz Vermelha. Você acha que Cruz Vermelha é o quê? A do Vasco da Gama. Não, é aquela cruz ensanguentada, é a cruz de Jesus Cristo, porque com Ele aprendemos a bondade, a graça e a misericórdia. Isso aqui é encantador, meus irmãos, porque não é simplesmente a ressignificação e a transformação de contextos sociais, mas é aquilo que é mais profundo e importante ainda, é a transformação de vidas. Quantas pessoas que nós podemos levar para testemunho. Eu mesmo sou testemunha ocular, eu vi com meus próprios olhos. Gente que já estava desenganada pela sociedade, que equipes multiprofissionais não conseguiriam fazer absolutamente nada para poder transformá-las. Deus botou a mão por meio da pregação do Evangelho. E aquelas pessoas foram transformadas, degenerados, depravados. Gente que foi transformada pelo Senhor. Porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele trabalha exatamente na nossa regeneração. O que é a regeneração? É regenerar, é gerar de novo. Ele nos gera de novo. Um dia Jesus conversou com Nicodemos, um homem que era doutor da lei, e falou sobre isso. Aí ele tentou entender pelos métodos cartesianos, pelos pensamentos lógicos. Ele disse assim, como é que alguém vai nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe? O saco gestacional, ele vai ser refeito, o líquido amniótico vai voltar, como? Aí Jesus foi até irônico, me admira você que é um mestre,
e não consegue entender uma coisa tão simples como essa. Porque verdades espirituais não se discerne de maneira mecânica e meramente humana. Você precisa do discernimento espiritual. Então, pela cabeça e lógica humana, é muito difícil para as pessoas entenderem que alguém que está com a vida completamente detonada e destruída, estraçalhada por Satanás, cujo coração e alma viraram um verdadeiro tambor de lixo, a mente, sentidos, alma, corpo, tudo corrompido, que aquela pessoa pode ser transformada pelo Senhor Jesus. Mas Jesus tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Quando o Senhor falou que Sara iria engravidar, mesmo sendo estéril, mesmo já sendo de idade avançada, ela estava ali de bituca ouvindo a história e ela começou a rir. Deus tomou conhecimento, Deus vê todas as coisas. Aí Deus questionou, por que ela riu? Por que você está rindo? Então, muitas coisas que a gente ouve, a gente pensa assim, isso aqui é piada, isso aqui é brincadeira, isso aqui é irrealizável, não tem como acontecer. Aí o Senhor diz assim, você está rindo por quê? Para Deus não há impossíveis. Veja, por exemplo, o que Deus fez com o gadareno. O gadareno é aquele que todo mundo tinha horror, aquele homem, porque ele era um depósito de demônio, não era um nem dois. A Bíblia fala que havia nele uma legião, ele estava entupido, até o tutano, de demônio. Todo mundo tinha pavor dele, muito medo. Iam por uma rua e ele ia pela outra, ele vinha por uma, a pessoa escapava pela outra, tentavam subjugá-lo, aprisioná-lo com grilhões, com correntes. Imagina aquelas correntes, nem tem comparação com as dos dias de hoje, com certeza muito mais resistentes, quebrava como se fosse isopor, tentava subjugar, ia para aquela região dos cemitérios, se automutilava, todo mundo tinha pavor, até o dia em que Jesus o encontra. Jesus vai ao seu encontro e Jesus faz uma transformação completa. Jesus drena tudo que não presta. Jesus espreme a ferida, tira o pus, tira mais do que o pus, o carnegão, o furúnculo, a nascida. Jesus tira o cancro, Jesus tira o câncer, Jesus tira o tumor do pecado. Ele espreme e tira. Todo mundo já tinha desenganado socialmente aquele homem. Jesus não desistiu. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi completamente transformado. Depois ele foi restituído, ele foi devolvido, totalmente mudado, transformado, saneado pelo Senhor. O Senhor drenou tudo que não prestava. O Senhor arrancou toda a podridão. A palavra corrupção, no Novo e no Antigo Testamento, o sentido dessa palavra, a etimologia, é o sentido de podre. Aquilo que está corrompido está podre. Ele estava com a mente, o coração, a alma, tudo podre. E o Senhor teve o poder de transformar. O Senhor devolveu a vida. Nós cremos na palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós não somos um bando de alienados. Nós não estamos vivendo um delírio coletivo. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que Ele é poderoso. O Senhor tem poder para transformar as cidades. O Senhor tem poder para alcançar dimensões inimagináveis. Dimensões que nós nem pensamos que existem em nossa cidade. E o inimigo está reinando. E o Senhor tem poder para chegar lá e transformar aquele contexto. Transformar aquela história, transformar aquele lugar. Quantas e quantas e quantas incontáveis notícias que nós temos. Nós devemos já começar a nos apavorar. Certamente, Balsas, com certeza, vai estar no topo ali no Anuário de Segurança Pública, que fala sobre dados de violência pública no Brasil. Porque a gente ouve falar quase diariamente sobre homicídio, quase diariamente sobre violência doméstica. E fora aqueles casos que são subnotificados. Quantos casos que nós temos, por exemplo, de violência contra crianças, quantos abusos. Irmãos, só quem pode mudar tudo isso é Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo chega, Ele transforma os contextos. Se Jesus Cristo alcançar o coração do traficante, o traficante vai ser transformado e a boca de fumo vai fechar. Se Jesus alcançar o coração da prostituta, a prostituta vai fechar o cabaré e aquilo ali vai acabar. Se o Senhor alcançar o coração do criminoso, aquilo tudo vai ser transformado. Quando eu morava em Ananindeua, era uma cidade perigosíssima, região metropolitana de Belém do Pará, e eu não tinha uma ovelha praticamente que não tivesse sido roubada. Roubada mesmo, assim, a mão armada e etc. Então já era algo meio que naturalizado. Nossa casa pastoral uma vez foi roubada, nosso carro que tínhamos novo foi roubado, levaram, pela graça do Senhor, recuperamos, tinha seguro, mas recuperamos. Mas tudo aquilo era muito estressante, E a sensação que eu tive, quando nossa casa foi roubada, uma vez, a gente tinha viajado, quando chegamos o pessoal roubou, do roubo da casa roubaram a chave reserva do carro, enfim, foi um transtorno gigante.
Minha sensação foi de impotência, mas não foi de olhar assim e dizer, nossa, o Estado não está fazendo nada, não sei o quê. Irmãos, eu fiquei assim, tão indignado com a igreja de Jesus sobre a terra, porque eu pensei assim, a culpa é nossa, porque nós tínhamos que ter chegado neles antes. Então, às vezes, nós pensamos assim, a culpa é do Estado também, mas nós temos que entender que a maior responsabilidade pela redenção e pela transformação da cidade é nossa. E o meu pensamento, irmão, diante do meu Deus, com toda franqueza e sinceridade, naquele tempo foi assim, quem chegar primeiro no outro vai fazer a sua mensagem prevalecer. Por exemplo, se o bandido chegar primeiro em mim, antes de eu chegar primeiro nele, ele vai me prejudicar. Mas se eu me antecipar e chegar nele primeiro, ele vai ser transformado e vai ser restaurado. Quem tem mais pressa? A Bíblia fala que o criminoso, ele passa a madrugada maquinando o mal, tramando o que ele vai fazer de errado. E nós? Quantas madrugadas nós perdemos pensando, por exemplo, na redenção da cidade? Meu Deus, como é que nós podemos trabalhar para avançar a expansão do reino do Senhor aqui nessa cidade? Nós sabemos quantos bairros nossa cidade tem, nós sabemos quais são os maiores gargalos, quais são os maiores desafios que essa cidade tem, nós sabemos quantas são as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, quantas mulheres que sofrem violência doméstica, nós sabemos, nós conhecemos nossa cidade, nós já não passamos do tempo com 77 anos de termos cultos, por exemplo, com tradução em Libras, por que não? Imagina, eu pastoreando em Belém, em 2013, a igreja que eu pastoreava lá, todo culto, toda pregação, tinha intérprete de Libras, simultaneamente. Balsas não tem comunidade surda, ou eles são invisíveis para nós? Quem é que vai alcançá-los? Nós estamos esperando por quem? Deus já botou no nosso coração, e nós já vemos como quem vê o invisível. Vamos ter a nossa Cristolândia aqui em Balsas, em nome de Jesus, amém, igreja? Norte do Brasil inteiro não tem. Tocantins não tem, Maranhão não tem, Piauí não tem, o Nordeste quase todo não tem. Balsas vai ter. Por quê? Porque Deus está colocando sonhos em nosso coração. E pela fé nós estamos avançando. Nosso sonho, irmãos, que Deus tem colocado no coração, é espalharmos pequenos grupos em toda a cidade de Balsas. Quero andar com vocês. Nós vamos conhecer todos os interiores dessa grande cidade chamada Balsas, que tem a maior extensão territorial das mais de 200 cidades do Maranhão. E onde tiver gente para ser alcançada, nós vamos chegar para alcançar essas pessoas. Mas eu e você precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Nós, irmãos, com muita facilidade, nos deixamos seduzir pelas coisas desse mundo. Não se iluda com as coisas desse mundo, porque tudo isso é passageiro. A glória desse mundo é uma glória vã, é uma vanglória. É uma glória que passa. Nós devemos nos preocupar com aquilo que é eterno. Eu acho que C.S. Lewis que falava que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Devemos nos preocupar com aquilo que vai acontecer após a nossa partida para a eternidade. Como que vamos prestar contas ao nosso Deus? Talvez estamos nos matando, irmãos, para deixarmos herança. Temos que nos preocupar em deixarmos o legado. Pastor Heber falou tão bem sobre isso no aniversário da igreja. Herança é aquilo que você deixa para os outros. Legado é aquilo que você deixa nos outros. Qual é o legado que nós estamos deixando? Será que nós estamos inspirando suficientemente as novas gerações? Já falei para vocês também sobre isso. Sou tão grato a Deus, irmãos, por ver nossas filhas amando e servindo a Jesus Cristo. Sempre foi assim. O lugar da terra que elas mais amam é estar na igreja. Isso para mim é muito, muito, muito gratificante. Prazer de amar o Senhor, prazer de servir ao Senhor. A gente estava fazendo uma das últimas viagens, eu acho que estava em Paraibano, estávamos no hotel, fui pregar lá na Assembleia da Associação, aí deixei uma musiquinha no celular tocando, do grupo Logos, imagina, uma música avançada e sofisticada, difícil, inclusive, a música Marcas de Valor, aí o celular parou de tocar, aí a minha caçula de 6 anos foi cantando de cós salteado, aí eu disse, não, ganhei, venci na vida, a menina gostando do grupo Logos, venci na vida, saboreando a palavra, a casa sendo tomada pela atmosfera do céu, tendo prazer de servir a Deus e dedicar ao Senhor os melhores anos da sua vida. Ontem a gente conversava com algumas pessoas, conversando com meu amigo pastor Jota, lá da PIB de Palmas, pastor de juventude da PIB de Palmas, Tocantins, eu disse assim, Jota, eu estou caminhando para 38 anos, com carinha de 36, de 35. Aí eu disse, eu te digo do fundo do meu coração, eu penso às vezes que eu tenho 18 anos ainda, a ficha não caiu,
que eu já estou entrando na casa doenta, que depois você chega e não sai mais, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, sair, irmãos, é com muita misericórdia do Senhor. Passa rápido, irmãos, passa muito rápido. E eu quero te encorajar a ter uma vida dinâmica, de amor e serviço ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus sempre por essa igreja, porque é uma igreja que a gente prega e o povo ouve. E a gente percebe no dia a dia a reverberação e a repercussão daquilo que a gente prega. Eu sei que essa mensagem não está sendo inútil, está sendo muito importante para o seu coração. Do fundo do coração, como teu pastor que te ama, que ama esta igreja, eu quero te encorajar a viver uma vida plena e dinâmica para a glória de Deus. Colocar aquilo que você tem, aquilo que você é diante do Senhor. Irmãos, é isso que vale a pena. Você já pensou? Que coisa mais interessante, saber que a partir de você, uma nova cultura de louvor e adoração a Deus pode ser construída na sua família. Então eu louvo tanto a Deus por isso, irmãos. Contei para vocês que quando meu pai faleceu, foi a primeira alça de caixão que eu segurei. Aquilo foi tão dilacerante para o meu coração, foi uma sensação assim de história interrompida, de história não concluída. Meu pai morreu com 40 anos, de um infarto fulminante. E assim eu saí de Alto Parnaíba para Picos, Piauí, para carregar aquela alça de caixão, fui enterrar meu pai, e eu fiz tanta promessa diante de Deus, e uma delas foi que eu ia dedicar minha vida para a honra e glória do Senhor, porque eu sabia que aquilo sim seria o grande impacto para a vida das pessoas. E refletindo, lá na igreja católica, no bairro do Junco, quem conhece Picos, Piauí, o padre deu a oportunidade, eu fui e preguei o evangelho, na missa de corpo presente do meu pai. Aí eu falei sobre isso. Meu pai não deixou um garrote para mim, não deixou um palmo de terra, mas deixou um homem, e me deu a oportunidade de ter vida. Eu poderia usar aquilo ali como um impulsionador para o mal, para me abater, para me desestimular, para me autocomiserar, mas não. Eu disse assim, eu quero que exatamente seja diferente a partir de mim, porque ele não deixou um moleque sobre a terra, deixou um homem. Aí eu fiz essa promessa diante de Deus, Deus é testemunha. Meu pai não deixou um moleque, ele deixou um homem, e em cima do nome dele, eu vou construir um memorial de gratidão a Deus. Minha vida não vai ser inútil, minha vida vai valer a pena. Prometi para o Senhor Jesus Cristo, e é o que eu tenho buscado fazer. Eu quero te encorajar a fazer isso, porque às vezes a gente está confinado aqui, circunscrito, bitolado num contexto, e você não está entendendo a dimensão do agir de Deus. O que Deus quer fazer é muito mais, irmãos, do que nos dar um conforto, muito mais do que nos dar uma estabilidade financeira. Nunca olhe pela ótica de que chegamos aonde chegamos por nossa própria capacidade e mérito. Nós não somos nada, nós somos poeira. A Bíblia diz que nós somos como um vapor, uma neblina, que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Nós temos que entender que fazemos parte de um grande propósito do Senhor. E dizer, Pai, eu quero fazer a vida valer a pena para a Tua honra e para a Tua glória. Eu não quero que simplesmente tudo aquilo que eu estou lutando para adquirir, depois vire, se eu for muito ilustre e notável, vire simplesmente um memorial, como o de Juscelino Kubitschek. Ou aqueles troféus, aquelas medalhas, aqueles diplomas, condecorações que a gente se matou para conseguir, se tiver em consideração, no máximo, vão botar dentro de uma caixa e guardar num porão, guardar na despensa, para não empoeirar tanto. Aí você pensa assim, a vida inteira valeu a pena por isso, ou eu vivi para a glória de Deus? Que nós possamos, irmãos, ser lembrados lá na frente como homens e mulheres que viveram para a glória de Deus. Não se contente com uma vida mediana. Quem vive na média é medíocre. Viva acima da média. Viva para a glória de Deus. Não se contente em ser um membro, um frequentador de culto, mas conversa sério com o Senhor e diz assim, Pai, qual é o Teu dom para a minha vida? Qual é o Teu chamado? Qual é a minha vocação? Pai, eu quero Te servir. Eu quero colocar o Teu dispor, meu Deus. O que foi que o Senhor colocou na minha mão? Quando Deus comissionou Moisés, aí Deus diz assim, o que você tem na sua mão? Rick Warren faz uma releitura dessa passagem e diz assim, é como se Deus falasse para Moisés, o que eu coloquei na tua mão? Aí ele diz assim, eu tenho uma varinha. Aí Deus diz, é o suficiente. O que Deus colocou na tua mão é uma caneta, Deus botou na tua mão um estetoscópio, Deus botou na tua mão o quê? Uma calculadora, o que Deus colocou na tua mão? Use o que Deus colocou na tua mão para a glória de Deus. Aqueles que são profissionais não são de segunda categoria espiritual.
Porque você, na tua profissão, pode transformar a tua profissão numa plataforma para o avanço do reino. Você alcança pessoas de dimensões que eu, como pastor, muitas vezes não alcanço. Então você tem que se colocar à disposição do Senhor. Pai, eu não cheguei aqui por mérito próprio, mas eu cheguei aqui pela tua graça. Não é porque eu sou bom, não é porque o meu QI é elevado, não é porque eu sou mais disciplinado, mas é pela graça do Senhor. Foi o Senhor que me permitiu chegar até aqui. Foi o Senhor que permitiu que eu alçasse voos tão altos. E eu quero transformar isso aqui tudo em razão para que o teu nome seja glorificado. Nós fizemos o recadastramento aqui da nossa igreja e nós temos tantos dados interessantes. Logo, logo nós vamos mostrar para vocês. Um deles é que a nossa igreja é uma igreja muito jovial, mas é uma igreja intergeracional. Nós temos todas as gerações aqui, louvado seja Deus, e amamos todas elas. Mas a fatia maior da membresia que nós temos aqui é de pessoas entre 30 e 39 anos. Por isso que nossa igreja, irmãos, ela está nesse gás para avançar. Por quê? Porque nós conseguimos equilibrar esses dois mundos. Essa fatia tão grande de membros que temos entre 30 e 39 anos, dialogam tão bem, por exemplo, com os seus pais, com avós, mas também dialogam com as crianças, com os adolescentes. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. O que a PIB de Balsas vive já é um aperitivo do céu, porque o Senhor vai levar gente de todos os povos, tribos, línguas e raças, e essas pessoas todas estarão diante do Senhor. Outro dado que me chamou muita atenção é o recorte que fala sobre a formação das pessoas. Irmãos, nós temos tantas joias preciosas aqui. Nós temos gente semi-analfabeta, a gente com doutorado. Nós temos multiprofissionais aqui na nossa igreja. Toda formação que você puder imaginar, e algumas até inimagináveis. Aí eu quero afirmar para vocês, a PIB de Balsas tem hoje recurso humano que cidades inteiras aqui do interior não têm. Cidades como, certamente, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, Sambaíba, Loreto, cidades menores, não tem. Recurso humano. Aí a pergunta, o que nós vamos fazer com tanta qualificação que Deus botou nas nossas mãos? A nossa qualificação não é só para nós ganharmos dinheiro e darmos um bom usufruto e descanso para a nossa família, mas é para colocarmos tudo isso à disposição do Senhor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos orar e vamos dizer para o Senhor, Pai, nós estamos prontos para te servir. Tudo que nós temos e somos, nós colocamos nas tuas mãos para a glória do Senhor. Para que toda a região sul do Maranhão, extremo sul do Maranhão, e a partir daqui todo o Maranhão, todo o Piauí, todo o Brasil e o mundo todo, possam conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor para a redenção e para a transformação de Balsas. Para que Balsas seja destacada e notabilizada no cenário nacional, não simplesmente como um polo forte, muito forte e crescente de produção agrícola, mas como uma cidade alcançada e banhada pelo avivamento do Senhor. Uma cidade transformada pelo Senhor. Palco do grande avivamento do Senhor. Transformação de vidas. Irmãos, eu creio nisso com toda a força do meu coração. Com toda a força do meu coração. A redenção de Balsas vem por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bora orar por isso aqui então? Fique em pé para nós orarmos. Vamos colocar diante do Eterno, diante do nosso Deus, nossa gratidão por essa palavra e também nos colocarmos diante do Senhor.